Ora então, saudações leoninas e vamos lá falar de Sporting Clube Portugal nesta segunda-feira e obviamente depois da repercussão da vitória por 3-0 do Sporting Clube Portugal em Tondela para a nona jornada do Campeonato Nacional. O Sporting venceu e convenceu na deslocação a Tondela. Já sabem, bem-vindos a uma hora de Sporting. O meu nome é o Cruz, este é o defender o Sporting e por isso, roda a vinheta, porque é hora de falar de Sporting Clube Portugal. Vamos então começar esta hora de Sporting com um giro de notícias rápido a nível de Sporting Clube Portugal. Destacar que o Judo Leonino é octacampeão nacional, a fazer esse destaque uma vez mais, que já o fizemos na Super Jornada Leonina. Fica aqui também neste giro rápido de notícias. 12 títulos nas últimas 13 temporadas no Campeonatos Nacionais de Equipas de Judo Nacionais. E o Sporting Clube Portugal continua a marcar a sua posição na secção. E vamos ainda... Salgado Zenha, o vice-presidente leonino para a área das finanças, diz que o financiamento de 225 milhões de euros que o Sporting foi recorrer ao mercado atesta assim a solidez do clube. Salgado Zenha, na descrição que fez, há apenas alguns anos o Sporting Clube Portugal vivia um momento de fragilidade financeira. Hoje dá um passo histórico no caminho da solidez e da sua ambição. Recordar que na quarta-feira passada o Sporting concretizou uma emissão de 225 milhões de euros de obrigações através da sociedade Sporting Entertainment, detida pela SAD dos bicampeões nacionais de futebol, para financiar a renovação do estádio José de Alvalade. Em comunicado enviado pelo Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM, os Leões informaram que a operação tem um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa anual de 5,75%, sendo através de colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, com custos de 0,16% ao ano do valor total da mesma. O Sporting pretende ainda financiar o investimento associado ao projeto de transformação de Alvalade, bem como reembolsar a SAD Leonina em relação ao valor do investimento, por esta já incorrido na renovação daquele recinto que foi inaugurado então em 2003. Financiar a atividade corrente da Sporting Entertainment é outra das metas da direção liderada por Frederico Varandas, que visa igualmente reembolsar a dívida à SAD, responsável pela administração do futebol profissional do segundo colocado da primeira divisão atual. Para o Sporting Clube Portugal significa mais do que um selo financeiro, é o reconhecimento internacional de um projeto que foi reconstruído com rigor, com visão e com credibilidade. É a confirmação de que o clube voltou a inspirar confiança ao que diz respeito ao mercado interno e também no panorama global, acrescentou Francisco Salgado Zenha na sua rede de publicação social no LinkedIn. Assegurou que esta operação marca uma nova era para a estrutura leonina, a instituição financeiramente sólida, globalmente respeitada e pronta para transformar a forma como vivemos o desporto e o entretenimento, mudando também o panorama do clube. Fica então aqui esta notícia de Sporting Clube Portugal. Ora então, virando a página nesta hora de Sporting, vamos focar agora um bocadinho naquilo que foram as declarações do treinador Rui Borges. Antes disso, destacar a exibição de João Simões. 90 minutos de grande qualidade do jovem médico que se estreou ao serviço do Sporting Clube Portugal como titular na Liga Portugal e conseguiu convencer. A verdade é que a exibição leonina não passou claro e há, claro, muitos ecos de satisfação pelo universo leonino e também pela imprensa desportiva a destacar a qualidade exibicional desta equipa do Sporting, para além, obviamente, do resultado e de mais um jogo sem sofrer golos, depois da vitória do Sporting frente ao Marselha, então agora o 3-0 em Tondela para a equipa do Sporting Clube Portugal, que então assim consegue fazer o destaque. Também destaque para um momento no final da partida para a Alisson, onde já há um cântico entoado então pelos adeptos do Sporting. Alisson foi muito acarinhado então pelos adeptos do Sporting nos minutos nos finais e obviamente também ficou obviamente agradado o jovem brasileiro que então vem encantando este Sporting também e este início surpreendente, digamos assim, do Sporting. Ainda destacar que o Sporting Clube Portugal tem um novo avançado, isto remetendo-nos a Luís Soares e fazer rapidamente esta transição. Luís Soares chegou ao 7º golo na Liga Portugal,
9 jogos, 7 golos e 12 assistências, os números só falam por si, relativamente ao avançado colombiano. A verdade é que foi algo perdulário na forma como abordou 2 ou 3 finalizações no jogo de ontem, mas não passou incólume e não passou em claro também a sua exibição, a sua qualidade técnica, que uma vez mais encantou. Esperemos então que este Sporting siga crescendo, tónico esse do Marselha que foi aproveitado para transpor a Tondela, e relembrar que o Sporting já entra em campo novamente amanhã para a recepção ao Alverca pela Taça da Liga. Mas entretanto, vamos deixar aqui um rápido corte da conferência de imprensa de Rui Borges. A análise é assim, boa noite. A análise é simples, é um grande jogo da nossa parte, de início ao fim. Uma primeira parte onde entramos muito bem no jogo, onde fomos criando ao longo do tempo várias oportunidades de golo, onde saímos com 1-0, que era um bocadinho inglório para aquilo que tínhamos feito e que tínhamos criado, para aquilo que era a energia da equipa, com, sem bola, no processo ofensivo, no processo defensivo. Por isso a equipa totalmente ligada, todos os jogadores ligados, e isso foi claro. Por isso que eu digo que a primeira parte acaba por ser escasso, 1-0. O que leva a que o Tondela ao intervalo pudesse acreditar ainda que ainda poderia, num lance, até porque depois faz uma substituição, mete 2 avançados, com um jogo aéreo, 2 jogadores fortes naquilo que era aquela bolas diretas, tanto para receber como no jogo aéreo, para duelos. Numa bola parada poderiam continuar a acreditar. A dificuldade era nós conseguirmos manter a energia que estávamos na primeira parte, na segunda, e a equipa deu uma demonstração clara disso, de início ao fim. O Tondela a arriscar ali um bocadinho logo na fase inicial, deixou que em alguns momentos até partir ali o jogo. Para nós, de alguma forma, foi bom no sentido que tínhamos muitos jogadores que têm essa capacidade técnica também para acelerar, para tomar boas decisões. Na parte onde fomos criando várias situações de golo, fizemos 2, 3-0, poderíamos ter feito mais golos, por isso uma grande exibição da nossa equipe. Ora, antes de irmos ao pós-jogo deste Tondela Sporting, dizer-vos que então será de uma maneira diferente que abordaremos o jogo com o Alverca. Sim, amanhã super jornada leonina, confirma-se. Então amanhã estaremos em direto para mais um relato de um jogo da equipa do Sporting Clube Portugal. A partida é essa que será disputada no estádio José de Alvalade para a Taça da Liga. Então às 20h15 os Leões entram em campo, às 19h45 por volta dessa hora, então iniciaremos a transmissão para mais uma super jornada leonina. Dizer-vos que não haverá antevisão para esta partida, não houve tempo útil, ainda ontem terminámos o relato da super jornada leonina, mas faremos a antevisão no 30 minutos, ok? O 30 minutos de Sporting, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã. Hoje não existiu, porque da minha parte não tive disponibilidade profissional para poder fazê-lo, mas amanhã então estaremos em direto às 9 da manhã e faremos uma rápida antevisão e obviamente deixaremos os nossos prognósticos, ou os andregnósticos, melhor assim, para este Sporting Alverca. Amanhã então Sporting Alverca em Alvalade, 20h15. Não faremos a reação à conferência de imprensa de Rui Borges, mas faremos a rápida antevisão e faremos obviamente o relato com o pré-jogo, com o relato da partida e o pós-jogo, e obviamente quarta-feira a repercussão do mesmo, até porque temos que acelerar o passo, porque sexta-feira há novo jogo em Alvalade frente ao mesmo Alverca. Desde aí sim, para a 10ª jornada da Liga Portugal, e quinta-feira obviamente faremos a respectiva antevisão a essa partida. Esperemos que o Sporting amanhã consiga chegar a uma meta importante, apesar de ser uma competição diferente, a Taça da Liga, mas o Sporting pode chegar a 3 vitórias consecutivas, algo que também poderá ser um embalo para aumentar os níveis de confiança de todo o seio da equipa do Sporting Clube Portugal. E vamos então agora falar com o Francisco Solheiro e comigo mesmo, o eu do passado. Vamos ao pós-jogo de ontem de Tondela 0 e Sporting 3. Depois disso, despeço-me de todos vocês, mas se puderem deixar o like no conteúdo, acaba por ser importante para a divulgação do mesmo. Se quiseres cogitares aderir e tornar-te membro a partir de 99 cêntimos por mês, podes clicar nesse botãozinho que diz aderir. Recordar aos membros que hoje, segunda-feira, o Francisco Solheiro irá mediar então a nossa live de membros destas às segundas-feiras, a partir das 9 horas. Quem quiser juntar-se tem obviamente acesso também. E obviamente, quem quiser, se não és subscritor do canal, subscreve e vem comentar e debater diariamente. Sporting Clube Portugal. Vamos então ao pós-jogo de ontem, de Tondela 0, Sporting 3. As tuas impressões desta vitória tranquila do Sporting em Tondela? Ora, então, primeiro aproveito para cumprimentar a malta lá em casa e dizer que realmente houve um andregnóstico vencedor, novamente, que foi o meu. E, portanto, se o Sporting vence, o andregnóstico vencedor é o meu. Eu estou extremamente feliz, duplamente feliz.
Agora, fora de brincadeira e olhando para o jogo, nós precisávamos mesmo destes 3 pontos e a vitória novamente era negociável. Nós já tínhamos vindo várias vezes a comentar sobre isto. Agora acho que há um Sporting, novamente, há um Sporting em crescendo nesta parte, neste jogo. A primeira parte o Sporting termina a vencer, a primeira parte do Sporting para todos os efeitos é uma primeira parte que é sólida dentro daquilo que é o aspecto estatístico, ou seja, o Sporting acaba por ser muito mais dominador que o Tondela. O Sporting dominou o meio campo do Tondela e não dava qualquer tipo de chance ao Tondela. Não creio que tenha sido um massacre do Sporting sobre o Tondela, mas sinto que de certa forma nós na primeira parte facilmente conseguimos ligar o jogo entre os 3 setores. Acho que ali a dinâmica entre Morten Hjulmand e também João Simões acabou por funcionar muito bem. À semelhança do outro lado, também tivemos Pedro Gonçalves e Maxi Araújo, também tiveram igualmente bem. Primeira parte termina e acho que a única coisa que todos nós era unânime era a falta de golo por parte do Sporting. O Sporting na primeira parte, nós até peguei em termos estatísticos, na primeira parte termina o jogo com 18 remates, ou era 14 remates, mas 8 foram à baliza, uma percentagem de posse de bola superior a 65. Portanto, nós podemos ver aqui que é um Sporting completamente a dominar o adversário. Agora, olhando para a segunda parte, é normal que os jogadores não consigam pressionar depois de 45 minutos, continuar sempre no mesmo ritmo, e para mim isso é claro de entender. Agora, acho que o Sporting novamente acabou por entrar bem. O Sporting, depois do segundo gol, eu senti que tirou um pouco o pé do acelerador. E novamente faltava logicamente aqui a questão da eficácia do gol. Acho que é a única coisa que nós conseguimos criticar de facto este Sporting neste jogo por inteiro. O terceiro gol é um bom gol e uma excelente assistência do Alisson, que jovem e que ainda só teve que encostar. Agora, acho que o Sporting novamente peca neste jogo só por uma questão, que é o gol. Porque hoje poderia ter facilmente, poderíamos ter sido Tondela com 5 ou 6 golos marcados e não aconteceu. No entanto, eu quero focar naquilo que realmente é positivo e naquilo que é de fabuloso que nós fizemos, que é os 3 pontos. Nós precisávamos disto. Se calhar a Marselha foi mesmo a mudança de chip. É verdade que o Tondela é um clube que não tem tanta qualidade quanto o Sporting, mas mal seria se nós tivéssemos empatado ou até mesmo perdido. Portanto, acho que é de facto realçar esta vontade do Sporting, estes 3 pontos que são muito importantes para nós, aproxima-nos daquilo que é o nosso objetivo. Continuamos a morder os calcanhares de quem é o primeiro lugar. E depois preparamos certamente estamos mais próximos de um assalto ao primeiro lugar. Fizemos hoje a nossa parte, fizemos muito bem aquilo que era nosso. Hoje não há qualquer tipo de crítica que se possa fazer, à exceção da falta de eficácia. Há que também, de certa forma, destacar a maneira como o Sporting se comportou no jogo, diferentemente daquilo que eu estava a dizer na antevisão e até mesmo no pré-jogo. O Sporting esteve ligado até o segundo gol. Depois do segundo gol, acredito que começamos a gerir um pouco o jogo. Não gosto de gerir o jogo, mas certamente também tem que ser coerente e perceber que não conseguimos fazer pressão aos 90 minutos, mas certamente foi um bom jogo dos nossos rapazes. E de facto falhamos foi na questão da finalização. Agora, eu quero é que o Sporting continue a evoluir. Hoje não é nada, ok? Porque foi só um jogo. Se o Sporting carburar ao quarto jogo de seguida, aí eu mudo se calhar a minha posição. Mas hoje foi só um apontamento interessante. Começar a minha intervenção por dizer que discordo de ti, num ponto, que é quando dizes que não foi um massacre. Para mim foi um massacre. Apenas a equipa que massacrou não conseguiu massacrar mais, ainda tornar uma tortura gigantesca para a equipa de Tondela. Tal foram as oportunidades que acabámos por desperdiçar. Um Sporting claramente superior em todos os capítulos do jogo, um Sporting que terminou com 29 finalizações,
na partida. Só para segundo as estatísticas Sport TV, o Sporting tem 9 oportunidades de golo. 9 oportunidades de golo. 63% de posse de bola, 9 cantos. O único amarelo que o Sporting viu foi aos 73 minutos por Fresneda. Um Sporting que foi melhor. Como eu costumo dizer, o Tondela é uma equipa que revela muitas fragilidades, mas a estas equipas o que nós temos de fazer? Jogar bem e ver se sem contestações e por uma margem importante. A verdade é que essa margem é de 3 golos, podia ser de 4, ou podia ser de 5 ou até mais. O Sporting foi amplamente superior. Depois do 2-0, o Sporting baixou ali claramente os seus índices, o que também é algo normal, mas acho que a equipa precisava de uma exibição, de uma vitória tranquila, até para poder ligar a tal sequência de vitórias que poderá voltar com os índices de confiança, agora que não sirva de relaxamento. Até porque não vamos ter tempo para relaxar. Terça-feira o Sporting já joga para a Taça da Liga com o Alverca, e ainda para nos mantermos nessa sequência, sexta-feira, novo jogo com o Alverca. Em Alvalade, o Sporting então terça-feira para a Taça da Liga e na sexta-feira também para o campeonato. O Sporting a receber esta equipa do Alverca, dupla jornada em Alvalade, a dupla recepção ao Alverca. Esperemos que isto se mantenha. Seria muito importante essa sequência de vitórias até, para lá está, voltarmos a falar do tónico de Marselha, onde o resultado foi muito superior à exibição, e agora a exibição adequou-se ao resultado, ou seja, dizia que a exibição é melhor que o resultado, porque acho que a exibição que o Sporting construiu até foi para números um bocadinho ligeiramente superiores a este 3-0. Acho que a grande falha de hoje foi em termos de eficácia, essas 9 oportunidades que não conseguimos concretizar. A verdade é, só para percebermos o quão oportunidades teve, o Sporting sai com 3-0 e neste momento a Liga está a dar o prémio de aumento de jogo ao guarda-redes de Tondela. Só para se perceber a quantidade de ocasiões e também aquilo que o Sporting conseguiu, o volume de jogo que o Sporting conseguiu criar hoje, no jogo de hoje. É merecido, tem dificuldades, até porque Pedro Gonçalves não fez um jogo absurdo, apesar de numericamente um gol e uma assistência. Acho que acaba por Bernardo ser uma das grandes figuras do encontro, evitou um resultado muito volumoso da parte do Sporting em Tondela. A verdade é que todos nós acreditamos e queremos acreditar que isto vai continuar desta forma. Há que continuar, há que fazer essa sequência, até porque aquilo que já referi anteriormente, a sequência de vitórias pode ser um tónico e muito importante para o Sporting voltar a elevar esses índices de confiança. E elevar esses índices de confiança, chegar à próxima paragem com uma vitória, se possível mais perto do primeiro lugar, ou até mesmo com isso já alcançado, se assim for possível, porque lá está, voltando a repetir que não depende de nós. O que depende de nós é, se há pouco o tempo falávamos em involução e que tínhamos visto um Sporting que não tinha crescido, a verdade é... e agora o que nós poderemos fazer é então ganhar, jogar bem, e o que temos a fazer é continuar esta toada e voltar a essa evolução, porque os jogadores com confiança, equipa com confiança, desse volumar de vitórias, acaba por ser também muito importante para fazer crescer a equipa para o resto da temporada.